Não foi. Foi. Então, vamos lá, gente. Bom dia. Vamos aqui, então, de capítulo 25 de 1 Samuel. Um capítulo aí até longo, né? E temos muitas coisas aqui para refletir sobre esse capítulo. É um capítulo bem conhecido. E a gente começa aqui, né, no primeiro versículo com a notícia aqui de Samuel. Essa morte de Samuel. Depois a gente vê ali do versículo 2 até o versículo 17, falando aqui, né, Davi que manda o seu exército lá com Nabal não aceitando ali, né, de ajudá-lo, e depois então a gente vê Abigail intervindo ali do 18 até o 36, e depois a partir do 39 a gente vê a história aí de Davi se casando com Abigail, a gente vê que ela se torna rainha. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho desse primeiro versículo, que é um versículo tão curto, mas de que me trouxe tantas reflexões. A gente vê aqui a morte de Samuel. E assim, não tem como a gente não refletir sobre a vida de Samuel, né? Porque Samuel foi um grande homem de Deus. Samuel foi o último juiz de Israel. Foi um profeta extremamente usado por Deus. Ele foi aquele que estabeleceu, né, a monarquia em Israel, quando ungiu Saul, depois quando ungiu Davi. E assim, esse primeiro versículo, eu fiquei aqui muito tempo nele, refletindo sobre ele. Eu fiquei parada um tempão, falei, meu Deus, esse texto é enorme, tem um monte de coisa para ver ainda, eu tô parada nesse aqui. Mas porque, de fato, esse foi me trazendo muitas reflexões, né? Só lembrando que ele é filho de Eucana e Ana, que a gente viu no primeiro capítulo. Ana, que era aquela mulher estéril, aquela mulher que orou, né, que estava sofrendo demais, mas o seu sofrimento e a sua fé, a gente vê que nasceu aí Samuel, que foi um instrumento realmente para levar Israel para uma outra fase. Eles viviam a teocracia e passaram então para a monarquia. Foi esse que a mãe o consagrou, aquele com o voto de Nazireu. Lembra que tinha aquelas regras de não cortar cabelo, de não tocar no cadáver, de não consumir bebida fermentada. Então, ele como Nazireu era aquele que significa um consagrado, um separado de Deus. E é muito lindo que a gente vê verdadeiramente isso na vida dele. O tanto que ele foi realmente dedicado a Deus e o quanto que ele foi usado por Deus. A gente viu lá no capítulo 12 de 1 Samuel que quando ali depois que ele que Saul já entra na história, tudo tem um capítulo que vocês acredito que vão se lembrar, que é quando Samuel pede para o povo testemunhar a integridade da vida dele como juiz, e o povo, ninguém tinha nada a acusar sobre ele, né? Realmente ele foi uma pessoa que a gente tem muito a aprender com ele. E assim, realmente foi o que eu comentei com vocês, né? Que eu fiquei parada nesse versículo por grande tempo, porque ele foi me trazendo muitas reflexões. Porque, vendo a vida de Samuel, isso me leva a crer que nós, pais, como nós temos influência nos nossos filhos. Eu fiquei muito refletindo sobre isso. Porque a gente viu que, assim, dependendo de como a gente conduzir com os nossos filhos, eles podem se tornar pessoas comuns. Mas dependendo de como for, eles podem se tornar pessoas extremamente usadas por Deus. E que a gente precisa, assim, lendo esse trecho e relembrando sobre quem foi a mãe de Davi, me fez aqui refletir de que a gente precisa ser intencional na educação dos nossos filhos, na criação, eu diria até no treinamento. Eu creio que nós somos treinadores dos nossos filhos. Na palavra não fala que eles são como flechas, e nós realmente somos aqui como treinadores, né? Então eu quis relembrá-los quem foi o pai e mãe dela, porque a gente viu que, principalmente aqui falando muito de Ana, ela foi uma mulher muito posicionada, ela se posicionou, entregando essa criança a Deus, consagrando a Deus. Ela tinha uma intenção clara, uma visão clara do futuro desse garoto. Então a gente vê que ele não era só mais uma criança que estava nascendo ali, mas era uma criança consagrada, filho de uma mulher que se posicionou e que ele foi treinado a vida inteira. Vocês lembram que ele ficou com o sacerdote Eli? Que a Ana entregou ele a Eli, que era o sumo sacerdote naquele templo em Siló na época, que foi o templo que depois foi destruído, e que então desde sempre, de muito novinho, ele foi treinado. E aí me veio à lembrança um versículo que eu gosto demais e que eu levo para a minha vida, que é o Provérbios 22:6,
que é referente a ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando adulto não se desvie. E isso é tão forte, né? Essa passagem, ela é tão forte, e porque realmente a gente consegue aprender aqui com a vida desse casal e vendo no que refletiu Samuel e o quanto que ele se tornou um grande homem de Deus. E eu venho assim, né, há um tempo, sempre declarando na vida dos meninos aqui em casa, né, que eles são filhos amados, que eles são perdoados, justificados, abençoados. Eu sempre declaro que eles são escolhidos, que eles são chamados. Eu sempre declaro isso, que eles são fortes, corajosos. Declaro sabedoria, o dobro de sabedoria que as crianças da idade dele. Declaro sempre que o abraço deles curam as pessoas, porque a presença de Deus na vida deles é tão maravilhosa e tão perceptível, que o abraço cura, que o olhar, que através do olhar, que através da fala, que realmente através do abraço as pessoas sentem a presença de Deus. E aí, lendo esse um único versículo, Samuel morreu e a gente viu que todos ali se juntaram e o prantearam. Você viu que as pessoas ali, né, sofreram ali, choraram, né, se lamentaram pela perda, porque realmente ele foi um grande homem. E aí esse um versículo me fez ficar muito tempo pensando sobre a nossa responsabilidade como pais, de forjar os nossos filhos a serem adoradores, porque a palavra diz que o Senhor busca aqueles que o adoram em espírito e verdade, a serem obedientes. Eles precisam entender que toda desobediência tem consequência, a serem homens e mulheres segundo o coração de Deus, para que eles possam ser usados assim como Samuel foi, sabe, assim, quando as crianças vão para a escola, o Mateu ainda não, mas o Theo, que está um pouquinho maior, eu fico sempre instigando ele. Eu falo, filho, e aí hoje, o que você vai compartilhar com seus amigos lá? Você vai transbordar o que hoje? Você pode ensinar aquela historinha que você aprendeu, o que você acha? Aí ele conta a historinha. Eu já tive relatos de que ele contou a historinha do Davi e Golias, que a professora da escola comprou o livrinho até porque a turma adorou, e a gente instigar os nossos filhos, né? E realmente... eu aqui ainda tenho as crianças pequenas, mas muitos de vocês já têm filhos adultos, e eu tenho muito a aprender com vocês. Eu vejo tantos filhos maravilhosos, né? A Laurinha mesmo aqui, que a gente vê da Clau, gente, que preciosa que ela é. E eu recebi um livro de presente aqui, até comentei esses dias, um livro que chama O Poder da Esposa que Ora. E eu imagino que, assim, os meus filhos são pequenos, mas eu imagino, assim, que quando adultos, a gente vai perdendo um pouco da influência com eles, né? Eles vão ali tomando as suas decisões. Por enquanto, eles pequenos, eu pego, levo para a igreja, levo para onde quero, vou arrastando eles para onde quero. Depois que crescem, creio que a influência vai diminuindo, né? Não tem como. Mas quando eu recebi esse livro, do Poder da Esposa que Ora, e os testemunhos dessa mulher aqui, do quanto a vida do marido foi transformada através da oração dela, eu creio que nós, como pais também, a nossa oração também sobre a vida, nós temos autoridade sobre a vida dos nossos filhos, e essa autoridade que nos foi dada, mesmo quando adultos, a gente ainda tem essa influência. E, na verdade, eu só queria compartilhar aqui, realmente, o tanto de reflexão que trouxe esse versículo para nós como pais, assim, independente da idade dos nossos filhos, que a gente continue declarando palavras de bênçãos, que a gente continue olhando para eles como pessoas usadas de Deus, forjando-os a serem adoradores, obedientes. Uma vez a Rê me falou algo que me marcou tanto, que ela falou, Mayara, quando você olhar para os seus meninos, não olha para eles como grandes homens de Deus. Olha como se eles fossem um Billy Graham. Imagina que você tem 2 Billy Grahams na sua casa, porque você precisa treiná-los. E isso me marcou muito. E, então, assim, eu vejo que a gente não tem detalhes, né, de como foi ali a criação ali de Samuel, né? Conta ali que Ana, logo novo, levou ele para Eli, mas a gente vê que ela o consagrou, que ela foi intencional, que ela se posicionou e que ele foi sendo treinado, forjado mesmo, para ser quem ele fosse. E olha só que grande homem esse homem foi. Então, assim, eu queria só trazer essa breve lembrança de quem foi Samuel, né? O que ele representou aqui para a palavra de Deus, o quanto que ele tem nos ensinar. E que a gente possa, como pais, né, continuar orando, intercedendo, que assim como nesse livro da esposa que ora, trouxe relatos de uma família transformada, de um marido que foi transformado por uma mulher que orou, os nossos filhos também. A oração do Senhor ouve a oração de um justo, né? E passando aqui para os próximos versículos, do 2 ali até o 17, a gente vai vendo ali todo o contexto de Davi com Nabal, né? Davi manda ali o seu exército e a gente vê que Nabal,
Ele era de uma cidade de Maom, que ele tinha propriedades ali em Carmelo, que era uma cidade, eu estava dando uma olhada aqui na minha Bíblia de estudo, que é uma cidade de Judá, que fica ali entre Zif e Maom. E a gente vê que aqui na palavra, ele fala que ele era muito rico, né? Aqui no versículo 2, né? No versículo 2, a gente vê aqui que ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, né? Então a gente vê que era um homem nobre ali. Enquanto a palavra diz que Abigail era uma mulher inteligente, uma mulher bonita, em outras versões fala que ela é formosa. Se eu pegar aqui, eu peguei até a minha versão da Peshita, que a Peshita é a tradução original do aramaico, ela fala formosa, né? Eu acho bonita essa palavra, formosa. Enquanto na palavra diz que Abigail era inteligente, bonita, formosa, na palavra diz que Nabal era um homem grosseiro, que era rude, em algumas versões fala rude, na versão aqui da Peshita usa a palavra cruel. E fala também que ele era mau em tudo que fazia, e na tradução aqui da Peshita do original fala que ele tinha más intenções, que ele comportava-se como cachorro. Aqui está dizendo assim, comportava-se como cachorro. E a gente vê também aqui na palavra, um pouquinho lá mais para frente, que o nome dele significava tolo, significava rude. Mas a gente vê também aqui algo que chamou a atenção. Agora eu não sei qual é o capítulo exato, mas que diz que ele é da descendência de Caleb. Então, assim, Caleb, para a gente lembrar quem foi, Caleb foi aquele que herdou a terra, que entrou na terra prometida, né? Então, apenas Caleb e Josué foram os dois que entraram, que todo o restante ali bateu a boca, bebê. Todo o restante ali não entrou por conta da sua desobediência, não creram no que Deus podia fazer, mas Caleb foi o que entrou. E a gente... Você desligou, bebê? Ah, não. E a gente viu, né? A gente viu lá nos... Agora não me recordo qual livro, não deu tempo de eu puxar, mas que Caleb tem um capítulo específico que fala das heranças ali de Caleb, de terras e tudo mais. Então a gente via que Caleb também foi bastante próspero. Então a gente vê que a palavra coloca isso, que ele era todo rude, mas ele era de uma descendência muito boa. Ele era, embora ele fosse rude, embora ele fosse ali de uma descendência, de uma linhagem ali que próspera, né? Ele não tinha sabedoria. E aí a gente vai vendo um contraste muito grande entre uma mulher sábia de um homem completamente grosseiro. E aí a gente vai vendo aqui, no versículo 7, que Davi, já vai vendo aqui o contexto que Davi manda ali o seu exército para ir falar com Nabal, e ele diz aqui, né, que ele ajudou, deixa eu abrir aqui, ele diz o seguinte no 7, soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas e os seus pastores estiveram conosco, e nós não os maltratamos, e nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. E aí a gente, né, vê que assim, o quanto que Davi e seu exército ajudou Nabal, de uma certa forma, né? E aqui, o mínimo, né, gente? O mínimo que Nabal deveria ser é grato. O mínimo que Nabal deveria ser é ser grato. E algo que a palavra nos diz, né, é sobre sermos generosos. Lá em Provérbios 11, 25, já nos diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então a gente está vendo que, poxa, o pessoal ali ajudou, contribuiu. Nabal era um homem rico, né? Não ia fazer falta, mas você via que a mentalidade estava errada, né? Estava indo completamente em desacordo com o que diz a palavra, em sermos generosos. Em Provérbios 22, 9 também fala que o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E a gente via ali que Davi, ele havia sido ser rei, ainda não era o rei, né? Que ele estava num momento ali precisando de ajuda, e esse homem que devia ser no mínimo grato, realmente foi completamente ali rude, né? Ele foi completamente rude ali com Davi. E vocês estão me ouvindo, gente? Aqui apareceu que eu não estou online, perdeu a conexão. Vocês estão me ouvindo? No meu computador tá aqui. Sim, Má. Tá? Ouvi perfeitamente. Uhum. Então tá. Então só no meu computador tá assim, você perdeu a conexão. Agora voltou. Minha internet hoje não tá muito boa. E aí, então, nós vamos vendo que no versículo 8, que
eles estavam ali em dias de festas, né? Eles estavam no período ali de festas, e então Nabal, no versículo 10, a gente vê que ele dá ali uma resposta bem negativa a um pedido que foi muito educado de Davi, né? Porque ele inclusive, ele não exige nada, o que ele tinha que dar, mas ele pede para ele dar o que ele pudesse, né? Que já qualquer coisa já estava de bom grado. E então a gente vê Nabal sendo ali bem o que significa o nome dele, sendo muito tolo e sendo muito rude. E aí, então, a gente vê lá no versículo 14, agora que eu tô vendo que eu saí deixa eu pôr de novo aqui. Lá no versículo 14, vamos descer um pouquinho, que é para quem quiser acompanhar aí, consegue ver. A gente vê lá para o versículo 14 que um dos servos ali, ele vai e corre para Abigail, né? E conta tudo para ela o que aconteceu, né? Porque eu imagino aqui lendo, imagino que ele deve ter que Abigail devia ser uma mulher proativa, de iniciativa, porque ele já foi atrás dela, né? Contou o que aconteceu para ver o que ela podia fazer. E aí do versículo 18 em diante, ali até o 35, a gente vai ver a história de uma mulher que parou o exército, uma mulher que conseguiu com a sua sabedoria apaziguar a ira de Davi. E são muitos os aprendizados que a gente pode tirar com a história de Abigail. E eu queria trazer alguns pontos aqui para a gente. Vou só comentar alguns, depois no final eu queria até abrir para vocês compartilharem se tem algo mais que vocês tiram de aprendizado, mas eu percebo que a gente pode muito aprender com ela sobre generosidade, sobre ser proativa, de sermos ágeis e agir com sabedoria, sobre sermos humildes, sobre sermos pacificadoras, sobre sermos sábias. E eu queria agora aproveitar esses minutos finais para a gente destrinchar um pouquinho sobre isso. Que lá no versículo 18, a gente vê, né, que então, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Então, no versículo 18, cadê, gente? Ai, meu Deus, o Mateus tá aqui mamando. E aí, o negócio fica complicado, né, bebê? Mas vai dar tudo certo. Aí a gente vê aqui, ó, aqui no 18, então, ó, aqui é o seguinte. Então, Abigail pegou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo, 100 cachos de passas e 200 passas de figo. Ou seja, ela pegou um monte de coisa, né? Até aqui na minha Bíblia de estudo, eles falam aqui que a quantidade de coisas que ela pegou se assemelha a uma lista de alimentos fornecida a uma força expedicionária egípcia rumo à Palestina, durante o reinado de Ramsés. Então, assim, você vê que realmente ela foi muito, assim, generosa em tudo que ela preparou. Mas algo que me chamou a atenção, então a gente vê essa questão de generosidade, aquilo que o marido dela não foi, né, bastante rude, bastante nada generoso, nada grato, né, porque ele poderia, no mínimo, retribuir com gratidão, porque se tem uma pessoa que passa na nossa vida nos ajudando, a gente, no mínimo, tem que honrar essa pessoa, não é? E a gente viu que ela já é completamente diferente. Mas algo que me chamou a atenção no texto aqui foi essa questão do quanto ela foi proativa. Aqui em uma das minhas Bíblias, ela fala que, então, Abigail pegou a toda pressa. Em algumas está falando a toda pressa, em algumas fala se apressou, outras versões de pressa. E tem uma das versões que ela fala imediatamente. Essa palavra imediatamente chamou atenção, porque ela teve uma atitude, ela agiu imediatamente. Então, ela tem muito a nos ensinar, porque às vezes acontece algo na nossa vida e a gente, ao invés de ter uma atitude imediata com sabedoria, a gente começa a murmurar, a gente reclama, alguns choram, fica paralisado, se desespera, começa a dar desculpinhas, ela poderia ter ido bater boca com o Nabal, falar, o que você fez? Você tá louco, olha o que você fez. Não, poderia ir lá querer tirar satisfação com ele, poderia se vitimizar, poderia entrar num campo de vitimismo. Quantas vezes na nossa vida acontece uma situação, né? Porque se tem uma coisa que o inimigo gosta é de nos desestabilizar, né? Então, muitas vezes acontecem coisas para desestabilizar o nosso emocional, e aí muitas vezes o inimigo nos ganha quando a gente se desestabiliza, e muitas vezes a gente cai no vitimismo. Quantas vezes na nossa vida a gente cai no vitimismo? Mas também eu não tive oportunidade, mas também o fulano me tratou mal, mas isso, mas aquilo, e começa as desculpinhas. Mas ela, pelo contrário, ela imediatamente agiu, e ela não agiu de qualquer jeito, ela agiu com muita lucidez,
ela agiu com muita sabedoria. E isso a gente tem muito, eu preciso muito aprender com ela, porque por isso a gente não atropela as coisas, né? Vai fazendo as coisas. Ela foi muito assertiva no que ela tinha que fazer. Muito assertiva, sábia, porque aqui fala que ela não contou nada ao marido. Então, lá no 19, ela, deixa eu até puxar um pouquinho, que eu tô vendo que agora o texto passou um pouquinho. Mas lá no 19, ele tá dizendo que ela não contou nada ao marido. Depois, mais pra frente, a gente vai ver que ele estava bêbado. Então, assim, você viu que ela foi muito sábia também. Porque ela falou, eu preciso resolver o problema. Peraí, deixa eu resolver. E aí, então, ela pegou tudo, pegou lá os seus servos, pegou lá o que era? O camelo? O jumento, pegou lá o seu jumento. E então, a gente vai vendo ali que quando eles se deparam ali com o exército de Davi, lá no 23, aqui fala que ela se prostrou. E aí, o segundo ponto que eu queria trazer dela, uma lição para a gente aprender com ela sobre humildade. A gente viu que ela era esposa de um homem muito rico. Na palavra diz que ele era muito rico. Então, um homem poderoso ali na época, de uma descendência ali de linhagem de Caleb, né? Então, ele como um homem poderoso, ela também esposa de um homem poderoso, era uma mulher poderosa com certeza, mas ela se humilhou, se colocou como serva. E ainda ela fez o quê? No versículo 24, ela fala: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. E olha só que interessante isso, apesar da culpa não ser dela, porque quem foi o tolo e que teve uma atitude ali sem noção foi o marido, apesar de tudo isso, ela assumiu ali a culpa. Apesar dela não ter a culpa, ela assumiu. E isso nos mostra também que a gente precisa assumir a autorresponsabilidade da nossa vida. A gente pode ser a vitimista, ou a gente pode ser o autorresponsável pela nossa vida. Eu gosto muito do Paulo Vieira, que é um coaching, né, que eu gosto demais, eu tenho vários livros dele aqui, tem um livro bem pequenininho que fala do poder da autorresponsabilidade, e ele nos encoraja a viver uma vida de autorresponsabilidade, não de vitimismo, e a gente vê que essa mulher foi muito isso, ela não ficou ali, ela, apesar do poder que ela tinha, que a gente vê que era uma família rica, né, um homem rico, apesar de vários servos, tanto que quando ela se casou com Davi, quando ela vai embora com Davi, ela leva um monte de serva. Então, apesar do poder ali que ela tinha, ela se humilhou, se colocou como serva, e ela assumiu a culpa. E isso me leva a crer, me leva a aprender com ela que em muitos momentos a gente vai ter que assumir, por vezes nós vamos assumir os BOs que não são nossos, para que a gente possa ter paz no nosso lar, para que a gente possa ter paz no nosso ambiente de trabalho, para que a gente possa ter realmente paz num relacionamento ali com um parente, paz num casamento, numa relação com os filhos. Então, realmente, o mundo aí diz, né? Eu não vou levar desaforo para casa. A gente vê muitas pessoas assim, não levo desaforo para casa de jeito nenhum, né? Não tem muita gente que fala isso. Mas isso, com certeza, é para quem não conhece a palavra. Porque para quem conhece a palavra nos incentiva e nos orienta que nós temos que, inclusive, orar pelos nossos inimigos, que precisamos nos suportar uns aos outros em amor. E lá em Mateus 5:4, inclusive, fala isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Então, essa coisa de levar o desaforo, sabe? Deixa isso para lá. A gente precisa ser humilde. Quantas e quantas e quantas batalhas na nossa vida, elas são perdidas pelo ego. Um ego, um orgulho inflado. E eu gosto muito de um exemplo que a Rê fala, né? Ela fala assim, imagina uma mesa de som, e que em muitos momentos, assim, igual um DJ, quando tá com a mesa do som ali, ele vai e aumenta o volume de um lado, abaixa do outro, a gente também, em nossa vida, precisa, por muitas vezes, baixar o orgulho e aumentar a humildade. Baixar mesmo, e muitas vezes não é assim, é desafiador. Que foi? Bateu a cuca, amor. Vai lá pegar o brinquedinho, o que você acha? Vai lá pegar o brinquedo. Não quer TT, tá. E aí, em Provérbios 16, 18, para quem quiser ir abrir aí, em Provérbios 16, 18, né, provérbios que tem tantos conselhos e instruções de tanta sabedoria, nos diz que o orgulho procede à destruição, que a arrogância precede a queda.
Então, que realmente a gente, que sejamos humildes, que lá na mesa do som, que na nossa vida a gente possa baixar o orgulho, aumentar a humildade. Porque lá em Mateus 23:12, quando a gente pega, deixa eu abrir aqui pra gente, para ler. Em Mateus 23:12, é nos falado que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E a gente vê na história dessa mulher o quanto que ela, não sei por quanto tempo da vida dela, ela ficou vivendo ao lado de um homem tolo, de um homem rude, pelo visto aqui, que pode ser que talvez com muita frequência embriagado, que possivelmente a tratava mal, porque aqui deixa muito claro que ele era tolo, rude, que aqui na minha versão falava que ele era grosseiro e mal em tudo que fazia. Então, por quantos anos ali talvez foi muito desafiadora a vida dela, mas o Senhor está vendo todas as coisas. E ele vai nos exaltar no momento que tiver que nos exaltar. E a gente vê que ela se torna rainha. E lá em Provérbios 29:23, só para a gente poder complementar também essa linha de raciocínio, aqui diz que o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. E olha só, essa mulher que foi ali de forma humilde, ela conseguiu com a sabedoria, colocando as palavras certas no momento certo, né? Ela conseguiu acalmar a raiva de Davi. E você vê que assim, ela conseguiu reverter a história. E essa história realmente nos ensina, pelo menos me ensinou muito, como nós precisamos baixar o orgulho, como a gente precisa ser humilde. E por vezes, a gente se humilhar diante de Deus é fácil até. Agora, se humilhar diante de pessoas, aí é mais complicado. Inclusive, eu vi algo assim que eu achei muito interessante, falando sobre timidez, que timidez é um tipo de orgulho, que tem muitas formas assim de a gente se orgulhar. Mayara, tá E a mudo, meu amor. internet dela deve ter caído. Não, ela caiu lá. Ela caiu. Ok. Daqui a pouquinho ela volta. Eu tenho um livro aqui, Mulheres da Bíblia, que inclusive, a gente já estudou sobre essa história de Abigail. E aí, depois, se vocês quiserem, eu vou compartilhar lá com vocês. No capítulo 21 tem a história de Abigail, né? Que fala que é uma mulher pacificadora, né? E aqui, vou ler aqui um pedacinho aqui só para vocês, enquanto ela volta aí. Fala que Abigail, ela poderia ter sido tentada, né, a permitir que Davi matasse Nabal, e o que legalmente a livraria de um matrimônio infeliz. Mas imagine você com que frequência Abigail se desculpava do comportamento de seu marido. No entanto, ela se manteve fiel. E nós lemos lá em 1 Pedro 3, versículo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 5, sobre relacionamento, né, de maridos e mulheres. E fala: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Pois foi assim também a si mesmo, e se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Então, a oferta de paz e a serenidade que Abigail, né, fez, aplacaram a ira de Davi, né? Então ela não censurou, mas ela usou palavras dóceis, ela usou palavras sábias. Ela lembrou-se, né, de que Deus o escolhera para ser rei e que ele não deveria reagir com ira, né? Então ela sabia que a vingança pertence a Deus. E Davi também, ele reconhecia isso, portanto ele se acalmou, né, com as palavras dela. E aqui fala das lições da vida de Abigail, que apesar dela estar casada, né, com um homem rude, dado ao vício da embriaguez, né, a Abigail, ela não se amargurou, ela não era uma mulher amargurada, ela não se queixou, ela não se lastimou, né, de si mesma. E ao contrário, né, ela aceitou essa circunstância, né, com gratidão,
ela assumiu as suas responsabilidades, ali como a Mayara estava falando, né, sobre autorresponsabilidade, e ela interveio também no momento correto, né? Então, essa é uma das lições que a gente pode aprender no exemplo dela. Quando temos sabedoria para compartilhar, coragem para agir e ajuda para oferecer, a gente não deve ter dúvida em agir. Gostei muito disso aqui. Independente dos riscos envolvidos. Então, a Abigail, ela trazia uma missão de paz, né? E ela teve êxito nessa missão de paz. E uma vez cumprida, né, ela retornou ali para sua casa com seu esposo, né? Esposo tolo, e reassumiu ali sua difícil lida, né? E ela não tratou de abandoná-lo, nem de pedir o divórcio. Ela havia jurado viver com ele nos bons e nos maus momentos. Então, com certeza, né, sua vida incluía maus momentos, né? Então, essa história de Abigail aí e Nabal, Abigail demonstrou aí ter grande caráter, né? Muita fé, e ela confiou ali no tempo de Deus. E com respeito à vida de seu marido, né? Então a Bíblia jamais menciona as tentativas de Abigail mudar Nabal, nem qualquer tentativa de finalizar seu casamento. Ela sofria devido ao comportamento de seu marido, mas ela se manteve firme na sua condição de esposa, trabalhando para manter a paz. Então nós vemos aqui que quando Davi soube ali da morte de Nabal, né, ele tomou ela como esposa. E Deus, ele não promete que sempre removerá nossos problemas, mas ele promete estar conosco em nossos problemas, né? Então, a solução de Deus ali para a difícil vida de Abigail veio no tempo dele, né? Da sua maneira. Então, possivelmente, Abigail, ela sentiu ali a perda do seu marido, ela ficou triste, né? Mas, aqui está falando que sentiu a perda do seu marido, a quem tinha sido fiel, porém, ela aceitou a soberania de Deus. Então, Abigail, ela era uma mulher pacificadora, né? E a paz, ela pode ser descrita de muitas maneiras. No momento de sua salvação, os cristãos, eles recebem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Romanos 5:1. Então, aqui fala que no nosso andar diário, nós podemos experimentar essa paz de Deus, né? E não podemos andar ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6. Então, nós devemos ter essa paz mental, né, que Abigail tinha. A capacidade de dormir sem se preocupar. Então, é um testemunho, né, que nos cerca, né, de que o príncipe da paz, ele trabalha e habita em nosso interior. Então, nós vemos ali que a vida de Abigail, ela tinha muita paz, né? E aqui tem um versículo aqui que, em Isaías 26:3, que fala aqui: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Então, aqui nós vemos que Abigail, ela tinha paz, né? E aqui está fazendo umas perguntas, né? Será que nós temos paz, né? O seu lar é um lugar de paz? Você tenta manter a paz na sua família? E os outros te consideram uma mulher pacificadora? A gente refletir, né, sobre essa história aí de Abigail, que nos trouxe muita reflexão hoje, né? E cadê Mayara? Será que não voltou mais? Agora ela voltou Oi. aí. Aí. Ai, gente, eu fiquei falando aqui um monte, eu nem sei, vocês pararam onde de me ouvir? Eu fiquei falando, e daqui a pouco meu celular tá no carregador e desligou. Olha que louco. Mayara, eu estava falando com elas que eu abri aqui aquela Bíblia da mulher, Mulheres da Bíblia. Ai, E que a gente aí, leu. Uhum. essa história de Abigail, você lembra? Maravilhosa. Eu li aqui um pedacinho dos capítulos. Lembro. Ai, obrigada, Flá. Olha, não sei, hoje tá um negócio meio esquisito aqui, os computadores.
Mas para a gente encerrar, que falta, meu Deus, 7 horas, o que eu ia só compartilhar, que eu acho que parou aí, que eu ia falar de com relação à sabedoria, que ela foi pacificadora, que ela agiu com sabedoria, e lembrar que em Salmos 11:10 e em Provérbios 9:10, ele nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ser mulheres, homens tementes a Deus, porque nós vamos receber sabedoria do alto, do céu. Então, só para encerrar, esse capítulo foi um capítulo que mexeu com muito a questão de Samuel, né, a questão de como ele foi usado por Deus e como nós, como pais, podemos influenciar, e muito essa questão, os aprendizados com essa mulher generosa, essa mulher proativa, que agiu na hora certa, mas no momento de não agir, ela também não agiu, no momento de falar, ela falou com sabedoria, mas no momento de se calar, ela se calou, quando ela estava com Nabal bêbado, se humilhou, baixou o orgulho, se humilhou, e pacificadora, né, muito prudente. Então a gente vê que a gente tem muito a aprender com ela, uma mulher virtuosa, né, aquele Provérbios 31 que fala, mulher virtuosa, quem a achará? Essa mulher que edifica o lar, essa mulher que, na palavra diz que a tola destrói, mas que a sábia edifica, e algo assim, que é muito lindo, que o Senhor não deu essa dom da edificação para o homem, mas para a mulher. Então nós que temos nós que somos auxiliadoras, né, que somos auxiliadora, que estamos para edificar, e para que possamos edificar, precisamos agir com sabedoria, só que precisamos lembrar que a sabedoria, ela vem do temor ao Senhor. E é isso, meus queridos, desculpa aqui a cair, ficar mudo, essa coisa toda. Vocês querem compartilhar alguma coisa, mais alguma coisa assim que vocês sentiram de aprendizado com a vida dela? Alguma reflexão desse capítulo? Imagina, Maiara, gratidão por essa palavra, por esse ensinamento, por essas reflexões. Muito bom estar com você.